Uma palavra para alguém que está se sentindo rejeitado. Quando eu estava aqui, veio essa palavra em meu coração e eu acredito que Deus quer falar com alguém. Quem sabe foi alguém que pediu para Deus falar com ele. E tem alguém que tem um sentimento de rejeição. Alguém que foi rejeitado por alguém, que queria estar com essa pessoa. Eu não sei se foi alguém que você amava, que lhe deixou, e você queria estar com essa pessoa, né? Mas essa pessoa lhe rejeitou. Essa pessoa não quer mais estar com você. Pelo menos foi o que ela disse, né? E você se sentiu muito triste, se sentiu muito para baixo, né? Com uma desilusão muito grande, né? Porque não era isso que você queria. E eu não sei se é para pessoas que tiveram uma ruptura no seu relacionamento ou se é para pessoas que foi abandonado por parentes, foi abandonado por pai, uma pessoa que se sente abandonado, rejeitado, que tem sempre aquele sentimento presente, né, de rejeição, né, que a pessoa que ele amava, né, o rejeitou. Então, saiba que não é a primeira vez que isso acontece com alguém, porque quando Davi ele estava no campo, os irmãos dele estavam lá, à mesa com o pai dele, enquanto ele estava lá no canto, cuidando de ovelhas. Todos os irmãos dele estavam lá na casa do pai, as pessoas que ele amava estavam lá, mas ele se sentia rejeitado, ele se sentia deixado de lado. E quem sabe você está com esse sentimento dentro de você, se sentindo rejeitado, desprezado, né? Que você queria se sentir valorizado, se sentir importante, né? E esse sentimento, né, está dentro de você. Mas eu tenho uma palavra de conforto para o teu coração, porque muitas vezes pessoas que a gente queria que nos olhasse, pessoas que a gente queria que nos valorizasse, não nos valorizam. Mas Deus, Ele olha para cada um de nós. Independente se alguém te despreza, independente se alguém te rejeita, independente se alguém que você queria que te desse valor, que olhasse para você, que enxergasse, né, você, independente do que essa pessoa faça, Deus, Ele cuida de você. Assim como Ele cuidava de Davi, porque enquanto Davi estava lá rejeitado por todos, Deus já estava preparando para ele um trono. E Ele permitia toda aquela situação de abandono, de rejeição, porque Deus tinha algo muito melhor para ele. Deus tinha uma coisa muito melhor preparada para a vida de Davi. Então, muitas vezes, Deus, Ele permite algumas situações, Ele permite quebra de ciclos, Ele permite pessoas nos esquecer, pessoas nos rejeitar, mas é porque Ele quer nos tirar daquele lugar, mas é porque Ele quer nos tirar daquelas mesas, seja de amizades, seja pessoas tóxicas, que Deus Ele vê, né, que aquelas pessoas podem fazer algum mal pra gente. Então, muitas vezes Ele vai permitir, né, esses acontecimentos de rejeição, de abandono, de algum sentimento contrário, porque Ele quer nos livrar, porque Ele quer nos dar o livramento. E os irmãos de Davi, eles falavam mal de Davi, eles diziam que Davi tinha um coração ruim. E Deus ocultava Davi deles, ele ficava longe dos seus irmãos, porque a maldade dos irmãos iria passar para eles. E quem sabe Deus te tira de alguns ambientes, de algumas mesas, de alguns lugares e de pessoas, porque Ele sabe que a maldade dessas pessoas vai te influenciar também.
porque Ele sabe que a maldade dessas pessoas vai mudar o teu coração, vai mudar a tua mente, vai fazer você ficar completamente diferente da pessoa que Ele quer que você seja, porque sabe quem Davi era? Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, se Deus permitisse todo mundo estar ao lado dele, todo mundo que falava mal dele, desejava o mal dele, tinha coisas erradas dentro do coração, então iria acabar estragando a mentalidade dele, iria acabar trazendo coisas ruins para a vida dele. Então Deus estava livrando, enquanto aquele sentimento nele, de rejeição, de esquecimento, todo aquele sentimento ruim estava dentro dele, mas era o cuidado de Deus na vida dele. Era Deus preservando ele para que ele pudesse ocupar o trono. Porque se ele ocupasse o trono cheio de pereba, cheio de aquelas coisas ruins que as pessoas passavam para ele, aqueles pensamentos contrários que aquelas pessoas que estavam ao lado dele transmitiam para ele, então ele não ia ser um bom rei, ele não ia ser um bom líder, ele não ia poder ocupar aquele cargo, porque a mentalidade dele já ia ter sido corrompida, a mentalidade dele já ia ter sido distorcida e o valor dele ia estar lá embaixo, de tanto que aquelas pessoas iriam colocar ele para baixo, de tanto que ele ia se sentir desconfortável naquele ambiente com aquelas pessoas. Então, a mentalidade dele ia ser totalmente diferente se Deus deixasse com que aquelas pessoas continuassem ao lado dele, porque iam destruir o emocional dele. Ele ia ser um rei desequilibrado, ele ia ser um rei que não ia ter controle emocional, porque ele ia estar totalmente ferido de tantas palavras contrárias, de tantas coisas negativas que iam lançar sobre ele. Então, agradeça, meu querido, minha querida, se Deus tem feito alguém esquecer de você, se Deus tem feito alguém te rejeitar, se Deus tem feito alguém virar as costas para você, agradeça, porque é livramento. Sabe por quê? Porque Ele conhece o coração, e se Ele tem algo melhor para ti, se Ele tem mesas melhores, lugares melhores, pessoas melhores para te apresentar, pessoas que não vão inflamar a tua mente, pessoas que não vão plantar discórdia, confusão, contenda, coisas ruins dentro do teu coração. Então Ele vê, o que você não vê, porque às vezes a pessoa está tão cego que não consegue olhar os defeitos, que não consegue ver tudo aquilo que a pessoa ali está transmitindo nas suas palavras, a sua maldade, as coisas ruins que a pessoa faz. Então, às vezes a pessoa não consegue enxergar, mas Deus, Ele enxerga. Então Ele só quer o melhor para nós. Ele quer que a gente se desprenda do que passou, se desprenda de pessoas que Ele tirou do nosso lado, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que aquelas pessoas iam causar, mais ainda sofrimento para nós. Então, muitas vezes é necessário deixar o passado, enterrar o passado. Muitas vezes é necessário, porque senão a gente não vai cicatrizar. E às vezes a gente está sofrendo tanto porque ainda está insistindo. Está sofrendo tanto porque ainda está querendo pertencer a um ambiente que não é pra gente. A gente está querendo caber, forçar, estar no lugar que Deus não quer que a gente esteja. E às vezes a gente fica ali tentando caber em caixinha, tentando se modelar, se diminuindo para caber em um lugar que Deus já nos tirou. Então, eu às vezes eu tinha um sentimento de rejeição. Deus, Ele me revelou que havia dentro de mim o sentimento de rejeição. Porque às vezes eu me sentia rejeitada por algumas pessoas, por ambientes, por amizades. E ali Ele começou a falar comigo e dizer que era Ele mesmo que fazia com que aquelas pessoas não viessem para perto de mim. Era Ele mesmo que fazia com que pessoas não ficassem do meu lado, não estendessem a mão, não me ajudassem, não fossem meus amigos. Por quê?
porque Ele sabia o que eu não sabia, Ele via o que eu não via, então Ele me livrava de fazer alianças, laços com pessoas que iam me apunhalar pelas costas, com pessoas que iam me ferir, com pessoas que iam falar mal de mim depois, com pessoas que iam fazer maldade contra mim. Então eu tinha aquele sentimento de rejeição e eu pensava que o problema era comigo. Eu pensava que o problema era eu, das pessoas não gostarem de mim, das pessoas não irem com a minha cara. E eu tinha aquele sentimento e Deus ele foi me revelando: Ruth, o problema não é você, é que eu que tiro essas pessoas do teu lado. É eu que faço essas pessoas não gostar de você, porque eu conheço a maldade do coração delas. Eu sei o que você não sabe, eu vejo o que você não vê. Então eu não deixo essas pessoas se aproximar de você. Eu faço elas ter sentimentos ruins contra você. Por quê? Porque eu não quero que eles venham te ferir. Eu não quero que eles venham te apunhalar pelas costas. Então eu não deixo eles se aproximar de você. Então, o que eu não entendia antes, Deus começou a trazer a clareza na minha mente. Deus começou a me esclarecer que tinha pessoas que Ele fazia se esquecer de mim, pessoas que Ele afastava de mim, pessoas que Ele fazia que a pessoa tinha uma repulsa, algo contra mim, para que aquela pessoa não ficasse do meu lado, porque aquela pessoa tinha sentimento ruim, contrário, negativo, que iria de alguma forma me prejudicar. Então Deus ele criava a situação para que aquela pessoa não entrasse na minha vida, para que aquela pessoa não entrasse no contexto da minha história. Então é sobre isso. Deus ele permite algumas pessoas saírem da sua história. Deus ele permite outras pessoas nem entrarem na sua história. É porque Ele sabe que aquelas pessoas de alguma forma podem te prejudicar. É porque Ele sabe que aquelas pessoas de alguma forma podem fazer o mal contra você. Podem ser falsos enquanto você é verdadeiro, enquanto você é amigo, enquanto você é leal. Aquela pessoa pode ser duas caras. Aquela pessoa pode ser uma traíra. Pode ser alguém que na sua frente sorri, mas por detrás te apunhala pelas costas. Então Deus ele nos livra de falsos, Ele nos livra de invejoso, Ele nos livra de pessoas ruins. Então entenda isso, meu querido, minha querida. Você que está com esse sentimento de rejeição dentro de você, você que se sente rejeitado por alguém, que não tem te dado valor, alguém que não tem te dado atenção, alguém que não tem te valorizado. É Deus que tem cuidado da tua história, é Deus que tem te livrado do Judas, é Deus que tem te livrado, para você não continuar andando com pessoas que te apunhalam pelas costas, para você não continuar com pessoa que vai te ferir mais ainda. Então dê graças a Deus, Dê graças a Deus por tudo isso que você está passando hoje. Se você está ainda com esse sentimento, diga: Jesus, muito obrigado por esclarecer o que eu não entendia. Eu achava que o problema era eu achava que o problema era comigo, ou por causa dos erros que eu cometi. Porque todos nós, seres humanos, nós cometemos erro. Perfeito só Deus. Então a culpa não é sua, não é dos seus erros. É claro que todo erro tem consequência, mas às vezes é Deus que vai fazer aquele negócio acontecer para que pessoas sejam tiradas da nossa vida, pessoas sejam tiradas do nosso lado, porque Ele sabe o que a gente não sabe daquela pessoa. Ele sabe o coração, Ele sabe a maldade, Ele sabe o que está escondido que você não vê. Então dê graças a Deus. Deus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor me permitiu passar, mesmo eu tendo gerado aquele sentimento de rejeição. Mas eu te peço, Jesus, cura esse sentimento de rejeição dentro de mim, porque eu não quero mais continuar sofrendo, eu não quero mais continuar me sentindo rejeitado, me sentindo abandonado, me sentindo deixado de lado. Mas tira esse sentimento corrosivo dentro da minha alma, porque eu quero ser curado. Então
Se você está se sentindo desprezado por alguém, não tente insistir, não tente, porque você vai acabar quebrando a sua cara. Se Deus já está querendo te livrar, você vai tentar insistir, alguém te desprezando e você insistindo, alguém te rejeitando e você insistindo, vai querer se humilhar mais ainda do que você já foi humilhado. Então, é bom a gente criar às vezes vergonha na cara e saber que é Deus nos livrando, e saber que é Deus nos protegendo. Então, se Ele tirou pessoas, se Ele tirou amigos, se Ele tirou relacionamento, se Ele encerrou ciclos na sua vida, ou fez você ser esquecido, alguém nem ligar para você, então saiba que é Ele te livrando, saiba que é Ele te protegendo e preparando o melhor para você. Então, tem situações em que Deus permite ali a rejeição, mas é para um propósito, mas é porque Ele quer trazer coisas melhores para o nosso lado, mas é porque Ele quer trazer pessoas melhores, de caráter, confiáveis, bondosas, amigas, leais, verdadeiras para o nosso lado. Então, dê graças a Deus. Se Ele está te fazendo ver quem essa pessoa é, se Ele está te fazendo ver que essa pessoa está te rejeitando, é porque é Deus que está te livrando, é Deus que está te protegendo. Eu tinha tanta rejeição dentro de mim que, se você olhar para o começo desses vídeos, você vai ver que eu nem mostrava o rosto. Eu colocava ali imagens, colocava vídeos de paisagens, de rios, porque tinha dentro de mim aquele sentimento de que o problema era comigo, de que alguém olhava para mim e começava a me julgar, começava a dizer: ela não presta, ela não serve para nada, e ela é isso e ela é aquilo, e de tantas pessoas me julgar pela aparência, me julgar de quem eu era, baseando-se do meu lado de fora. Ali foi criando em mim aquele sentimento, de rejeição, de pensar que o problema era eu. Mas Deus, Ele foi me dizendo que, independente se as pessoas nos olham e nos julgam pela nossa aparência, às vezes a pessoa nos aponta e tenta adivinhar a nossa vida, a nossa história, e fica dizendo: não, essa pessoa é assim, essa pessoa é assado, essa pessoa é desse jeito, é daquele jeito. Mas quem conhece o coração do homem e da mulher é Deus. Então, Deus me fez entender que, independente do que as pessoas achavam de mim, independente do que as pessoas especulavam sobre mim, eu sou quem Deus diz que eu sou a pessoa, amada por Deus, que Deus conhece o meu coração. Então, Deus, Ele conhece o seu coração, independente de quem vai olhar para você e vai começar a inventar um bocado de mentira ao seu respeito e vai dizer: essa pessoa é errada, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, sendo que você sabe que você não é nada daquilo, sendo que você sabe que você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que é de Deus, que faz o que é reto diante do Senhor. Então, mesmo que a pessoa cometa alguns erros, mas o Senhor, Ele sempre está ali nos sustentando, nos colocando de pé. E muitas das vezes inventaram tanto falso de mim, que eu olhava assim, eu chegava para Deus e dizia: Deus, o porquê dessa calúnia, o porquê que estão inventando esse falso, sobre mim, uma coisa absurda que eu nunca seria capaz de fazer tamanha coisa. Mas a Bíblia diz que o justo, ele não se justifica, porque é Deus quem o justifica. Então, se você sabe quem você é, se você conhece a sua conduta, o seu caráter, se você sabe quem você é, então, independente de quem vai com sua cara ou não, independente de quem vai falar mal de você ou não, isso não é problema seu, é porque
porque Deus está te livrando dos falsos. Deus está te livrando de quem vai te apunhalar pelas costas, de quem vai torcer contra você, de quem vai querer inflamar a tua mente com fofoca, com mentira, com contenda. Então Deus, sabendo de tudo isso, Ele já vai lá fazendo mover para que aquelas pessoas não se assentem do nosso lado, para que aquelas pessoas não sejam nossos amigos. Então Ele permite toda a situação contrária para que Ele não deixe pessoas erradas estar do nosso lado, pessoas que vão nos ferir, pessoas que vão nos enganar, pessoas que vão fazer algum tipo de mal contra nós. Então é por isso que Ele permite algumas difamações, algumas calúnias, algumas coisas que a gente olha e diz: meu Deus, o tamanho dessa calúnia que inventaram, não tinha motivo para inventar tal história de mim. Mas o Senhor, Ele vê o teu coração, o Senhor, Ele vê a tua vida. Então, independente do que acharem de você, independente do que falarem, do que pensarem, do que cogitarem ao teu respeito, saiba que é Deus te livrando do Judas, é Deus te livrando da serpente, é Deus te livrando dos escorpiões. Então só agradeça, não deixe esse sentimento de rejeição, de abandono fazer você travar a sua história. Não deixe esse sentimento fazer você se sentir um nada, um perdedor, ou achar que o problema está com você, mas não, é Deus te livrando, meu querido, minha querida. Então só agradeça pelos livramentos, agradeça por todo o cuidado que Deus tem tido na tua vida, porque é isso que eu faço hoje. Eu digo: Deus, muito obrigado, porque antes eu achava que o problema era eu, das pessoas não gostar de mim, inventar mentira de mim, falar muita coisa de mim. Eu achava que o problema era comigo, e ali eu me sentia rejeitada, né? Mas Deus, Ele foi falando dentro de mim que não era isso que acontecia, mas era Ele que movia aquela situação para que Ele não permitisse pessoas ruins ou pessoas que iam fazer mal contra mim estarem do meu lado. Então presta atenção nos sinais que Deus está te dando. Presta atenção se você tem tentado entrar em mesas, em lugares que essas pessoas te rejeitam, que essas pessoas fecham a porta para você entrar e dizer: não, aqui essa pessoa não vem. Por quê? Porque essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é assim, 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 né? Então presta atenção, porque pode ser Deus movendo o coração daquelas pessoas para que eles não gostem de você, não vão com sua cara, inventem falso de você, porque Deus quer te livrar de cilada, de laço, de falso, de inveja, de todo tipo de podridão, de fofoca, de mentira e de coisas ruins que Ele não quer para a sua vida. Então agradeça, assim como hoje eu faço. Eu digo: Deus, obrigado, obrigado por cuidar tanto de mim, da minha vida, das minhas emoções, das minhas amizades, por cuidar de quem o Senhor coloca do meu lado, porque Ele não permite, né, pessoas entrar para me machucar, para me ferir, para ser um Judas, para me trair pelas costas. Então ele me cerca em volta, e todas as pessoas Ele escolhe, e quem Ele vê que não vai ser leal, Ele não permite entrar. Ele pode também fazer isso com você. Por isso que você está se sentindo rejeitado, por isso que você está se sentindo abandonado, desprezado. Então o conselho que eu dou para você: não tente entrar nesses lugares, não tente entrar nessas mesas. Se você está vendo que há a rejeição, é porque Deus está te alertando: esse lugar não é para você, essas pessoas não é para você. Então presta atenção, diga a Deus: traga os verdadeiros para o meu lado. Deus, traga os leais, aqueles que não vão me apunhalar pelas costas, os que não vão falar mal de mim, os que não vão me invejar, os que não vão torcer para o meu mal, mas aqueles que o Senhor vê que tem um coração bondoso, um coração amável, que são leais, que são verdadeiros, que são amigos de verdade. Então o que Deus vai fazer? Ele vai trazer essas pessoas para o teu lado e vai impedir com que os falsos entrem do teu lado. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra.
Quem adoece é você. Liberte-se no e-book Não Mais Escravos. Link nos comentários.